Olá, o Fórum já está no ar, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Em pauta hoje, a alta recorde do preço dos combustíveis no país. Se você abasteceu o carro nas últimas semanas, com certeza percebeu esse aumento nas bombas. E por que será que isso aconteceu? Para responder essa e outras perguntas, estão aqui comigo no estúdio o especialista em direito tributário Mauro Moreira e o economista William Bagdasarian. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa, gente. Muito obrigado, Mariana. Bom, vamos começar então falando um pouquinho desse preço dos combustíveis que flutua. Isso não é novidade para a gente está acostumado a ter cada mês um valor diferente nas bombas, né? Mas o preço médio em fevereiro do álcool é o mais alto desde 2001, né? Chama a atenção, o preço médio de R$ 3,25 e no Rio de Janeiro, por exemplo, o litro chegou a custar R$ 4,33. Existe uma justificativa para isso? Mariana, a precificação do combustível, ela leva em conta diversos elementos. Então, há, por parte dos produtores e também dos distribuidores e revendedores, né, os postos, uma argumentação de que a questão tributária ela é muito relevante. Então, por eu ter especialização em tributário, abordo primeiro a questão tributária. Realmente, na composição do preço, no primeiro caso do etanol, há uma grande parcela de tributação, principalmente aí presente pelo ICMS. Ou seja, o ICMS ele traz um elemento quantitativo maior nessa precificação do etanol. Gasolina, que a gente vai falar daqui a pouco, tem outros elementos também. Mas no álcool a gente tem também a questão da entre-safra da cana-de-açúcar, que gera esse problema. Ou seja, os usineiros, eles têm ali dentro da sua dinâmica de relações econômicas, de produção, eles têm problemas relacionados à questão da entre-safra que pode vir a alterar o preço do etanol. Bem como também outros elementos que são trazidos, como o preço da distribuição, da revenda, ou seja, a própria operação se tornando custosa. Você deu o exemplo do Rio de Janeiro. Por exemplo, no que tange ao ICMS incidente sobre o etanol, que é um dos tipos de combustível, então você tem a tributação em cima dos combustíveis, ela é diferente de acordo com o combustível. A gasolina tem uma tributação, o etanol tem outra. No caso do etanol, o Rio de Janeiro é o estado que tem a maior alíquota de ICMS, 32% incidente sobre o etanol. Por isso o preço sobe mais. Por isso o preço é maior, na verdade, né? Se você for analisar em relação a São Paulo, que a alíquota do ICMS, no caso do etanol, é 12%. Então, na conformação, na composição desse preço, você tem aí uma formatação que dá o resultado de uma tributação elevada, mas também de um preço que chega ao consumidor final muito elevado. O etanol ele tem uma característica particular que é o seguinte: o etanol é uma commodity internacional. Então, na verdade, toda vez que o mercado internacional de álcool ele se altera, as condições do produtor doméstico também se alteram. Então, às vezes, é mais interessante o produtor exportar esse álcool do que vender no mercado interno. Então, isso afeta o preço do álcool no mercado interno. Tem uma outra questão no etanol também relacionada à produção de açúcar. Dependendo do preço internacional do açúcar, vale menos a pena você produzir o álcool. Então, você produz mais açúcar para exportar o açúcar e menos álcool. Isso tudo, ele não explica a alta que a gente teve nesse momento do álcool, mas ele mostra por que o álcool ele varia tanto de preço. E parte dessa variação de preço, essa flutuação grande que a gente tem no etanol, ela explica a dificuldade do programa do álcool se firmar como combustível alternativo, né? A gente tem um programa de pró-álcool desde a década de 80, mas ele que não vinga, que né? não vinga, porque ele precisa de uma estrutura de preço que mantenha para o produtor uma certa estabilidade. Por isso que a gente vê muitos usineiros quebrando, a gente tem uma situação nessa linha. Só para completar o que o Mauro falou. E excelente, porque é uma questão, aqui o direito se complementa com a economia, né? Então... Vamos falar então da gasolina? A gasolina registrou uma média de R$ 4,58, em alguns estados mais de R$ 5,00 o litro. E o dólar seria o principal influenciador no caso da gasolina? Pois é, a questão da gasolina é o seguinte, você tem, a gente imagina sempre o preço de custo da gasolina, aquele preço que sai da Petrobras para as distribuidoras, né? Até chegar na distribuidora, o combustível ele sai da prospecção, depois ele é transportado para a refinaria, é armazenado, é refinado, depois é armazenado de novo, daí que ele vai para ser distribuído. Nesse processo ele recebe o álcool anidro, no caso da gasolina, e aí que ele está pronto para ser distribuído, né? Mais alguns químicos e tal. Bom,
esse preço, esse custo, representa 29% do custo que chega ao consumidor. Então, o que acontece? Toda vez que o preço internacional do combustível, do petróleo, do barril de petróleo sobe, esse custo é afetado. Toda vez que o preço do dólar sobe, esse custo é afetado, porque a cotação internacional ela é feita em dólar. E, ao mesmo tempo que eu tenho tecnologias que são mais baratas e mais difíceis de serem utilizadas. Mas o grande impulsionador é exatamente a questão da tributação. Quando a gente pega um preço que sobe 29%, mas isso sobe 10%, a tributação também sobe 10%. Então, o impacto é bem maior, entendeu? A tributação, na minha opinião, junto com a margem dos distribuidores, é um fator que é bastante relevante. E a gasolina, ela tem bastante álcool na composição. Vamos ver uma ilustração da Petrobras que explica exatamente isso para a gente. Bom, a gente tem aí 14% de álcool e 30% de ICMS, uma boa fatia, né? Explica para a gente o que é esse imposto, qual que é o papel dele para a economia, Mauro? Mariana, antes de responder sobre o papel do ICMS, a gente tem que falar sobre a tributação no combustível, né? É uma sistemática complexa, tanto com regulamentação na Constituição, como também na legislação esparsa. No combustível, nós temos a incidência de tributos federais, o exemplo do PIS e da COFINS, que são contribuições sociais, e da CID, que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. E, por sua vez, no âmbito estadual, ou seja, da competência dos estados, nós temos o ICMS. O que é o ICMS? O ICMS é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. E dentro da sua base tributária tem os combustíveis. E dentro dos combustíveis nós temos gasolina, nós temos etanol, nós temos o gás natural. Então, dessa forma, o ICMS incide sobre os combustíveis. A sistemática não é simples, é bem complexa. Nós temos várias formas de cálculo, nós temos a utilização de uma sistemática de tributação por substituição tributária, nós temos diversos elementos importantes. Esse valor que é pago a título de ICMS, ele é repassado ao consumidor final. Por quê? Porque o ICMS ele é classificado pela doutrina clássica de direito tributário como um tributo indireto, ou seja, ele tem o fenômeno da repercussão tributária. Então, ele faz parte da composição do preço, ele tem uma sistemática de incidência multifásica, ou seja, não incide apenas na refinaria, no posto, na distribuidora, ele incide várias vezes, ele utiliza uma sistemática de tributação por meio da substituição tributária e, ao mesmo tempo, ele é repassado ao consumidor final. Qual é a importância do ICMS para o Estado, para os estados, na verdade, né, as unidades federadas? O ICMS, principalmente o ICMS que incide sobre combustível, ele faz parte aí da grande parcela de receita, de arrecadação dos estados. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, é impossível a gente conceber o estado do Rio de Janeiro sem arrecadação de ICMS. No caso dos combustíveis, como outros estados, Bahia, eu tive a possibilidade de trabalhar como advogado da área tributária da Petrobras na Bahia e no Rio de Janeiro, e eu percebi a importância da arrecadação do ICMS para os estados. É um tema extremamente complexo, não é, William? A gente está mudando a forma de tributação. A gente está passando a uma tributação de produtos para serviços. Hoje, em vez de comprar um carro, você pega um Uber. Em vez de você comprar um vídeo, você pega o Netflix. Em vez de você ouvir música, você vai para o Spotify. Isso gera uma degradação das bases tributárias. E o ICMS ele tem uma característica que é um dos impostos que mais sofrem essa degradação. Na medida em que o ICMS, além de ser um imposto muito relevante para os estados e para os municípios pela questão do repasse, é um dos poucos impostos em que o imposto sobre o combustível ele não é degradado, porque o combustível não tem como virar um serviço. Então, assim, é bastante relevante para os estados, não só no curto prazo, mas também no longo prazo. William, vou aproveitar então para a gente comentar um pouquinho uma recente declaração que o presidente Jair Bolsonaro deu, dizendo que zeraria os tributos federais, né, sobre os combustíveis, se os estados fizessem o mesmo com o ICMS. Então, depois de tudo que a gente já falou e explicou aqui, qual que é o impacto disso? Isso é possível? Olha, eu não sei em base em qual estudo o presidente Bolsonaro trouxe essa proposta. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista fiscal, eu concordo com o Mauro que ela é inviável. Ela é inviável não só para os estados, como para a União. Para os estados, os tributos sobre combustíveis, tem que lembrar que o ICMS ele é repassado, de acordo com a Constituição, para os municípios também, eles representam alguma coisa como 20% da arrecadação dos estados. Né? É muita coisa. Vamos lembrar que os estados estão numa situação fiscal muito complicada. Né? Tem estado que não paga folha, tem estado que não paga pensionista. Inclusive o Rio de Janeiro com problemas recorrentes. Gravíssimo, né? E mesmo para a União, é muito complicado você abrir mão de PIS e COFINS assim, sem um estudo mais detalhado. Vamos lembrar que a União ainda não conseguiu fazer um superávit primário. Então, eu não sei
em que base o presidente Bolsonaro trouxe essa ideia. Mas, tecnicamente, eu vejo ela com muita preocupação. Eu não consigo ver você tirar esse imposto. Mauro, vale dizer que isso é só, né, foi só uma declaração. Para isso valer, qual que seria a parte jurídica? E teria que fazer, na verdade, teria que propor um projeto de lei? Explica para a gente como é que seria esse segmento. Assim como o William falou, eu acho extremamente válida a declaração do presidente como um aceno para a economia. Entretanto, a gente tem que analisar os mundos, né? O mundo econômico, o mundo jurídico e o mundo político. Essa declaração ela está no mundo político. Eu acredito que tanto o William como professor e economista e eu como alguém da área jurídica, a gente deve se ater à parte econômica e à parte jurídica. Na parte econômica, o William já tocou bem no tema. Na parte jurídica, é possível você zerar os tributos federais, por exemplo, acabar com PIS, COFINS e CID? Eu acredito que não. Eu acredito que nem seja a intenção do governo. Eu acredito que até os estudos que são realizados pelo Ministério da Economia e pelo Ministério das Minas e Energia não são nesse sentido. Talvez zerar a CID, porque ela tem uma parcela pequena ali na arrecadação. PIS, COFINS eu não acredito que há aí uma intenção, um estudo nesse sentido. A ideia, pelo que eu percebi do governo, é apresentar um projeto de lei, de acordo com as últimas notícias que eu tive. Esse projeto de lei já está no Ministério das Minas e Energia, sendo analisado pelo ministro e pela sua equipe, né, equipe de assessores e consultores jurídicos. Como juridicamente isso deve ocorrer? Se a gente analisar, qualquer alteração que ocorra no ICMS por uma lei, ela tem que ser utilizada, a gente chama na doutrina clássica, na doutrina paulista e de outros estados também, principalmente o professor Paulo de Barros Carvalho, tem que ser utilizado o veículo introdutor de norma correta, ou seja, é uma norma que tem que ser alterada, eu tenho que usar o veículo que tenha compatibilidade. E, neste caso, eu entendo que o único instrumento normativo que poderia ser utilizado é uma lei complementar, com base no artigo 146 da Constituição, que traz essa dicção, e também porque o ICMS já vem tratado pela Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Candir. Então, dentro dessa sistemática, é possível que a gente tenha um projeto de lei complementar que traga uma tributação fixa em cima do preço do combustível, que já é o que ocorre, por exemplo, no PIS e no COFINS, é diferente do ICMS. O ICMS a gente tem uma alíquota, isso aqui a gente está falando de aspecto quantitativo, alíquota, vamos supor, 30% de ICMS, 34% de ICMS, incidente sobre uma base de cálculo. Aspecto quantitativo tem esses dois elementos, alíquota e base de cálculo. A base de cálculo é ali o preço de negociação, um preço ponderado, né, que vai chegar ao consumidor final, dependendo do estado, cada estado chama de um nome, mas é basicamente como se fosse um preço ponderado. Quanto é que o consumidor final vai pagar? E o ICMS incidiria sobre esse valor. A ideia do projeto de lei é justamente ter um preço fixo, ou seja, um valor fixo incidente sobre o combustível que é negociado. É possível? É viável juridicamente? É. Mas eu acredito também que a gente vai ter outras amarras. E é um novo caminho, né? É um novo caminho. A primeira amarra, na minha concepção, é a amarra dos estados, a amarra da questão financeira mesmo, da questão da arrecadação dos estados e dos municípios. Teremos pressão. Eu já li, por parte de alguns doutrinadores que são pró-estado, né, que são procuradores do estado, estudiosos do tema da tributação estadual, um entendimento de que essa lei ela poderia afetar o Pacto Federativo, por prejudicar a autonomia financeira dos estados. Então, eu acredito que é um tema extremamente polêmico, mas que bom que o presidente trouxe à baila e eu acredito que qualquer discussão que ocorra a partir daqui vai ser profícua e vai ser benéfica para o mercado e também para o consumidor final. Bom, a gente faz uma pausa então rapidinho, o fórum vai para o intervalo. No próximo bloco a gente fala mais sobre a alta recorde dos combustíveis e o papel dos impostos. Não sai daí. O Fórum está de volta hoje falando sobre a alta recorde do preço dos combustíveis no Brasil. E ainda falando de impostos, a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem faz um movimento uma vez por ano em alguns estados do Dia Livre de Impostos, que acontece em maio. Vários estabelecimentos compram essa ideia e aqui em Brasília, um posto que vende combustíveis sem impostos causa um engarrafamento. Olha só como é que fica a fila quilométrica para abastecer nesse dia.
Esse é o Eixinho, né, uma das vias principais aqui do centro da capital. No ano passado, o preço que estava de R$ 4,59 caiu para R$ 2,93. Né? É um dia que todo mundo corre, né, para abastecer. O que acontece é o seguinte, aí vale a lei da oferta e da procura, né? É uma lei clássica da economia, talvez a lei mais forte da economia. Se eu tenho um combustível que baixa da ordem de R$ 4,00 para R$ 2,90, as pessoas vão buscar esse posto. E só nesse dia que a gente tem noção do tributo. Né? Mas tem uma pegadinha, que tem um limite da quantidade de combustível que pode vender por carro. É muito mais simbólico do que qualquer coisa. Com relação à questão tributária, ela é tão sensível que grande parte da reforma tributária que está em pauta no Congresso Nacional, seja com a PEC 45, com a proposta do Raul ou a proposta do próprio Ministério da Fazenda, ela visa exatamente consolidar esses tributos para ter a questão da simplificação tributária, que é uma questão que o Mauro pode tocar também, e tem uma questão de tentativa de redução de carga tributária, apesar de que eu acho que no curto prazo não é possível. Mas essa fila demonstra claramente a insatisfação da população com relação ao preço dos combustíveis. Né? Principalmente que a gente não tem uma contrapartida em serviço. Se você pagasse muitos tributos e a gente sentisse que os serviços públicos fossem adequados, mas não é o que acontece. A gente tem uma segurança que deixa a desejar, né? A gente tem uma educação que, nos rankings internacionais, a gente não é bem colocado. A saúde, principalmente para a população mais pobre, não é tão disponível. Então, eu acho que essa fila ela reflete muito isso, assim, uma insatisfação das pessoas querendo consumir um produto mais barato. Vamos entender, então, o porquê desse dia livre sem impostos. O Ítalo Portela mandou um vídeo para a gente. Ele é presidente da CDL Jovem. Pode rodar. O Dia Livre de Impostos é uma ação da CDL Jovem a nível nacional que mobiliza as lojistas e, nesse dia, o lojista pratica o preço do seu produto descontado do valor dos impostos. Isso acontece em combustíveis, bens e serviços como sapatos, roupas, eletrônicos e serviços em geral. Esse evento tem a importância de mobilizar empresários, população e a imprensa da importância do problema da carga tributária no Brasil, que não é só alta, mas retorna pouco em serviços, é complicada de se apurar, demorada e difícil de entender. Isso gera impostos mais complicados e um serviço pior à população. Daí a importância de atacarmos com uma reforma e algo que simplifique o nosso sistema tributário. O imposto é importante. Bom, o que a gente acabou de dizer, né, William? Agora, Mauro, como é que essa gasolina, quem regula esses preços e quem fiscaliza? Como é que é essa responsabilidade? Mariana, para analisar esse tema, a gente tem que fazer uma retrospectiva histórica. No Brasil, havia um monopólio, né? O petróleo, né, ele tinha monopólio de 1953 até 97, veio a lei do petróleo em 1997, quebrou esse monopólio e no artigo 8º estabeleceu que a ANP teria, a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, mas a gente conhece como Agência Nacional de Petróleo, teria essa responsabilidade, né, essa atribuição de fiscalização dos preços de combustíveis e outros elementos também, como qualidade, preço, combate a cartéis, combate à anticompetitividade. Então, a ANP é quem tem hoje essa função de regular, não é? Seria aí uma agência, uma autarquia federal, né, que tem essa qualificação de agência para regular o mercado de combustíveis, de petróleo. Então, essa regulação ela não ocorre também apenas olhando a questão do preço, mas também da qualidade, das zonas de abastecimento, bem como outros pontos importantes, como a competição no mercado de combustíveis. Só um comentário, Mariana. O preço do combustível, ele tem uma regulação, como o Mauro acabou de falar, mas o preço ele flutua de acordo com as condições de mercado. É muito importante que as pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento no assunto, elas achem que o governo deveria fixar um preço para o combustível. Essa política ela foi adotada de forma informal entre 2013 e 2014, e o que ela gerou foi, na verdade, um problema de caixa gigantesco para a Petrobras. Eu não sei se vocês lembram, o combustível ficou travado em R$ 2,90, R$ 2,90, mais ou menos. E o que acontece? Quando o preço do combustível varia no mercado internacional, por mais que a Petrobras consiga assimilar um pouco disso, a gente tem que lembrar que é um combustível de um Brasil inteiro, são bilhões de litros de combustível por dia, é muito, muito, muito. Então, quando você segura esse preço, o preço baixa ou o preço sobe e você faz esse buffer, né, esse colchão,
você está tendo um custo gigantesco para a empresa, você pode quebrar a Petrobras hoje talvez seja uma das empresas com maior endividamento do mundo. Muita gente fala da questão da corrupção, que de fato houve, né? Pelo menos é o que consta nos processos legais. Mas muito pior do que a corrupção foi a questão de segurar esse preço. Porque enquanto que a corrupção é da ordem de bilhões de reais, essa política utilizada entre 2013 e 2014 de segurar o preço do combustível foi de centenas de bilhões. Assim. É um custo gigantesco. Então, qualquer política que você segura o preço de forma irreal, de forma arbitrária, artificial, ela é sempre negativa para o país. Assim. Não é uma política que economicamente faça sentido, entendeu? Entendi. William, aproveitando esse tema, tira uma dúvida que é a dúvida de muita gente. Né? O Brasil tem a matéria-prima, que é o petróleo, e por que a gente importa tanto combustível? Tem várias razões. Tem razões de ordem técnica, razões... Por exemplo, você tem tipos diferentes de combustível. Né? A gente acha que o petróleo é de um tipo só. O petróleo da Venezuela, por exemplo, é um petróleo pesado. Né? Então, para a gente poder processar o petróleo da Venezuela, eu preciso misturar um petróleo leve para no processamento ele ficar mais fácil. Então, às vezes, a Petrobras precisa parar um ciclo de produção para dar manutenção em sistema. Você tem uma queda na produção, então você precisa trazer petróleo de fora. Mas na verdade, acaba que o fato da gente produzir ele é menos importante. O petróleo é uma commodity internacional. Ele é exatamente igual a comprar feijão, arroz. Você vai comprar feijão, você não compra o feijão de uma marca tal. Feijão é feijão, né? Petróleo é petróleo. O problema é o seguinte, quando você produz, vou dar um exemplo do contrário, por exemplo, há países que subsidiam o consumo interno de petróleo. O que acontece nesses países é que, pelo preço do petróleo no mercado interno ser muito baixo, você puxa empresas de fora para fazer o contrabando de petróleo para o exterior. Então, imagina, se a gente tem um petróleo que custa, vamos supor, 50, e no meu mercado está 30, o que eu faço? Eu entro nesse mercado, compro petróleo a 30 e vendo lá fora a 50. O país perde por menos impostos, a empresa perde por estar vendendo mais barato, a sociedade acaba ganhando, mas ela poderia estar ganhando disso de forma diferente, entendeu? O petróleo, o combustível na Venezuela, por exemplo, é muito barato. Mas era isso que eu ia comentar, é o mais barato do mundo, né? O que acontece lá? Como é que eles conseguem fazer essa... Pois é, isso é uma política deliberada do governo de subsidiar o consumo interno. Mas olha só o tanto que isso é complicado. Primeiro, você acaba com a arrecadação de tributos em cima disso que a população poderia pagar. Segundo, tem uma questão em economia chamada preços relativos. Aconteceu no Brasil em 2013. Vou trazer um exemplo histórico para mostrar mais ou menos isso. Em 2013, foi publicada a MP 579, que é aquela que a presidenta Dilma foi na televisão dizendo que os brasileiros iam pagar menos pela conta de luz. Não sei se você lembra disso. Quando você baixa a conta de luz, você não só paga menos luz, você muda o seu consumo. Então, se antigamente eu achava que na minha casa não devia ter um ar-condicionado ou algum tipo de equipamento que gasta muita energia, eu agora vou usar, porque ficou barato isso. Aparentemente isso é bom, só que tem um problema. Na hora que eu mudo esses preços relativos, não só eu vou usar o ar-condicionado, eu vou trazer uma empresa, por exemplo, de alumínio, que é intensivo em energia elétrica. Então, eu mudei o preço relativo da economia. Tudo bem? Se eu tivesse capacidade de produzir essa energia, seria ótimo. Só que o que aconteceu em 2013, 2014? A gente teve lembra que a gente teve o apagão? Faltou chuva, não tinha como gerar energia hidrelétrica, então a gente teve que disparar as usinas termoelétricas e tal. Então, você acaba tendo um aumento de consumo que a gente não está preparado. A mesma coisa aconteceria se o Brasil fosse autossuficiente nessa produção. Você acabou de falar da questão do transporte. A gente estava conversando sobre a questão do combustível. O mundo está mudando para que a gente se use menos o carro próprio. Né? Eu vim para cá no meu carro particular, um carro 2 toneladas, que não precisava para me transportar. O transporte público de qualidade poderia resolver isso. Na hora que eu boto um combustível barato, às vezes vale a pena você eliminar o transporte público para... E aí eu tenho engarrafamento, eu tenho poluição, eu tenho acidente. Mas a gente, até vou pedir a sua opinião, Mauro, a gente esbarra em outra coisa, né? Tudo bem, para fugir do preço alto e economizar o transporte público seria uma opção, mas no Brasil a gente não tem essa qualidade e não suportaria se todo mundo trocasse o carro pelo transporte público. Sim, claro. Eu acho essa análise do William, Mariana, extremamente completa. Ele analisou desde o aspecto econômico, o jurídico, sobre o preço de combustível, que é o que eu vou falar agora. A ANP ele tem esse papel de regular, mas eu tenho lido muito a evolução das resoluções, dos atos normativos da ANP, manifestações em palestras dos próprios diretores da ANP, e a ideia é justamente essa, liberdade. Fazer uma regulação dinâmica do preço.
dos preços de combustível. Tem uma resolução em 2019, que é a 795, que ela trata muito desse ponto. Ou seja, a ANP ela quer estar mais presente, fiscalizar mais, verificar, pedir preço de lista, né, que é o preço vigente nos postos de combustíveis, entender a contratação entre o produtor e o revendedor, ver quanto o revendedor, quanto ele adquiriu, qual é o preço do combustível aqui na nota fiscal e qual foi o preço que você deu saída. Então, esse é um processo dinâmico de regulação do preço. O segundo ponto, que é essa questão do subsídio. A Venezuela, na minha concepção, e até convergindo com o professor William, não é modelo, porque há um subsídio no combustível que gera diversos problemas econômicos. A gente não tem mais dados atualizados da Venezuela. Pelo menos eu busquei e não consegui, não sei se o William tem. Mas em 2011, 10% do PIB da Venezuela foi utilizado para subsidiar combustível. Então esse é um modelo útil para o Brasil? Não entendo que seja. O terceiro ponto, que o William já tocou, então a gente fala de regulação de preços, fala de subsídio, não é interessante. É importante que o governo ele tenha um certo controle, é até importante, mas subsidiar, interferir demais não é relevante. E o terceiro ponto é o transporte público. O William tocou num ponto extremamente interessante, que passa pela análise das cidades. Por exemplo, tem projetos hoje de lei, somente em regiões mais desenvolvidas, Oslo, outros países ali da região de cima da Europa, né, dos escandinavos, que você não vai mais poder entrar de carro no centro da cidade. Então, isso passa por questões urbanísticas, você melhorar a cidade, melhorar o transporte público, que a gente, infelizmente, não tem essa melhora, ter mais linhas, por exemplo, de metrô, ter outros modais, né, de transporte interno e também transporte de carga. Não é? A gente hoje usa muito transporte rodoviário, que exige o consumo de combustível. Então, é uma análise complexa. E, no Brasil, eu acho que o investimento em transportes públicos, o investimento em outras plataformas de transporte de cargas seria uma ação extremamente relevante. Eu tenho percebido que o Ministério da Infraestrutura tem andado nesse sentido. Eu percebo que no início agora eles estão investindo muito em infraestrutura rodoviária, porque é uma exigência, principalmente do principal modal de transporte, que é o rodoviário, mas eu acredito que o avanço seja investir mais em trens, dentro da cidade, metrôs, para que a gente possa sair dessa dependência absoluta do combustível, do petróleo, do combustível também vegetal, como é o etanol. Tá certo. Bom, nosso tempo chega ao fim. Adorei nosso bate-papo. Agradeço a sua presença, Mauro. Eu que agradeço o convite, Mariana. Muito obrigado, William. Obrigado a você. Bom, você aí de casa pode rever esse programa e acompanhar as notícias da TV Justiça nas nossas redes sociais. No YouTube, o canal é TV Justiça Oficial e no Twitter, @TV Justiça. Te espero na semana que vem com outro tema relevante. Tchau!